Olá, irmãos amigos. Mais uma vez estamos aqui debaixo das infinitas misericórdias do Senhor. Quero pregar nesse momento onde estava Tomé. Onde Tomé se escondeu. E vamos ler um texto da palavra de Deus que está em João capítulo 20, o versículo de número 27. Veja as palavras do Senhor Jesus Cristo para Tomé. Diz assim, João 20, verso 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Nos triste a situação de Tomé. Pouco atrás ele chegou para o Senhor Jesus Cristo, quando chegou a notícia que Lázaro tinha morrido, e ele olha para o Senhor, por que, Senhor, nós vamos voltar lá? Jesus, o nome do Pai será glorificado. Tomé vivia nessa oscilação, desta falta de fé. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo reuniu seus discípulos, mencionou o que iria acontecer, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar e que eles ficassem ali aguardando a manifestação do Senhor. Irmãos, e como o Senhor disse, ocorreu, porque Jesus não pode falhar. Só que quando Jesus volta para encontrar os seus discípulos, onde estava Tomé? Tomé sumiu. Vamos ver o verso? No capítulo 20 aí, ó, verso de número 24, diz assim, ó, ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Onde Tomé estava, irmãos? Eu não sei se ele foi ao supermercado, eu não sei se ele foi à farmácia, à padaria. Na igreja ele não estava, porque ele estaria reunido com os irmãos. Então ele não estava, ele fugiu. Ele desobedeceu, irmãos. A ordem era para que todos permanecessem ali unidos. E Tomé não estava quando Jesus apareceu para os discípulos. Quando, irmãos, nós desobedecemos e não estamos presentes no local que deveríamos estar, nós perdemos as bênçãos. Nós perdemos aquilo que Deus preparou para nós. Tomé, irmãos, perdeu a bênção da presença de Jesus Cristo. Tomé perdeu a bênção, irmãos, de ver o Senhor agora com o corpo ressuscitado. Tomé perdeu a bênção, irmãos, também novamente falhou na fé. Ó, quando nós nos ausentamos da casa de Deus, a nossa fé começa a diminuir. Olha o dedo de Satanás com esse assunto coronavírus. Olha o que ele conseguiu fazer. Afastar os servos de Deus da comunhão. Lamentável, muitos estão esfriando na fé. Muitos estão até com medo do corona. Estão com medo de um vírus. Onde fica Deus nessa situação? Triste. Tomé, irmãos, ele esfriou porque ele se ausentou dos irmãos. Qualquer crente que se ausenta dos trabalhos da casa de Deus, que se ausenta por motivo qualquer da casa do Senhor, ele vai esfriar. Tire uma brasa de junto das outras, das demais. Afaste aquela brasa para ver o que acontece. Ela vai queimando, queimando e ali ela apaga. As brasas se mantêm acesas porque elas estão unidas, todas próximas uma da outra. Quando você afasta uma brasa, ela se apaga. Ela se acaba. Assim é um crente quando se afasta da casa de Deus, da obra de Deus, do envolvimento com a causa que é a obra missionária. Assim, irmãos, será qualquer um. Foi o caso de Tomé. Veja o versículo de número 25. Olha a fé de Tomé onde foi parar. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser
a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. De maneira nenhuma o crerei. Tomé disse, se eu não ver, se eu não colocar o meu dedo nos cravos, nas marcas, no seu lado direito, e eu não tenho como crer. Olha o que Tomé fez, irmãos, porque ele se ausentou dos demais irmãos, ele duvidou da palavra dos irmãos que disseram que tinham visto Jesus. Jesus veio aqui, ele apareceu aqui conosco. Tomé, eu não creio. Assim, irmãos, é um crente quando se ausenta da casa de Deus. Os irmãos vão falar das bênçãos, ele vai dizer, eu não creio. Torna-se uma praga no rebanho do Senhor, torna-se um parasita. É muito triste. Depois, passando um tempo, eu vou pregar uma série de mensagens, pelo menos 10 já tenho. Já escalados para pregar. O vírus da preguiça. O vírus do cansaço. E assim tantos outros que atrapalham a obra de Deus. Quantos crentes estão nessa situação? Igualzinho Tomé. Eu só creio se eu ver, se eu tocar. Irmãos. Presta bem atenção no que você está fazendo, porque Jesus vai te encontrar. Jesus volta. Interessante que ele dá uma segunda chance. Olha o próximo verso, verso de número 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Olha, Tomé voltou. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Essa saudação, meus pais, seja convosco. Jerusalém estava um caos, uma perseguição total, uma turbulência. Jesus diz, calma, eu estou aqui. Paz seja convosco. Cuidado com o tipo de saudação que usa aí fora hoje, que não tem nada a ver com essa daqui, ó. Paz seja convosco. Muito cuidado. Saudação bíblica, irmãos. A ordem bíblica para a saudação é o ósculo santo. Como eu não sou judeu, o apóstolo Paulo ele ordena, saudai a todos com o ósculo santo. Como eu não sou judeu, a minha saudação aqui no Brasil é bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a saudação aqui no Brasil. Então, cuidado. Essa saudação, paz seja convosco aqui, irmãos, Jesus estava falando, calma. É a verdadeira saudação do judeu shalom, que tem muito mais do que um simples significado de paz, tá? As pessoas usam aí falando shalom, paz, é muito mais profundo o assunto shalom do que um simples significado de paz. Cuidado quando usar esses termos sem conhecimento, tome muito cuidado. Paz seja convosco. Versículo 27, irmãos. Tomé estava ali agora. O Senhor Jesus dá uma segunda chance a Tomé. Só que, irmãos, ele precisava passar pela lição. Jesus precisava ver se o coração dele estava quebrantado ou não. Jesus chama ele de incrédulo. Seja crente e não incrédulo, Tomé. Vamos ler novamente 27? Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, Tomé tinha dito, ele duvidou do Senhor, duvidou dos apóstolos. Por quê? Porque ele se ausentou. Qualquer crente, irmãos, que se ausenta da casa de Deus por motivos não justos, ele vai esfriar. Olha o que o coronavírus fez agora. Ausentou os crentes, espalhou. Obra de Satanás. E os crentes com medo de um coronavírus. Respeitamos as autoridades, respeitamos. Seguimos. Até um determinado tempo. Porque chega um momento que você tem que tomar posição bíblica. Não vai ser um vírus que vai barrar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não pode ser um vírus que vai barrar um crente. Não pode ser um vírus que vai colocar o crente debaixo de um colchão com medo enrolado. Não pode sair na rua com medo de um vírus. Que tipo de crente nós somos? Qual é a nossa fé? Observe as enfermidades. Na época de Jesus, irmãos, tinha uma enfermidade chamada lepra. Era uma enfermidade contagiosa.
Vocês sabiam que até os sacerdotes corriam dos leprosos? Corriam. Tinha cura? Não. E eu pergunto, a lepra existe até hoje? Até hoje existe lepra. Só que o que? Ela foi contada. Quem é que está com medo de lepra hoje? Ninguém. Coronavírus vai continuar. Quero ver o ano que vem, quando tiver um surto de coronavírus, se as pessoas vão estar com medo de coronavírus. Por quê? Não vai passar mais, ele vai ficar. Quando se criar uma vacina, amém, e só vai se criar uma vacina no mínimo 2 anos. É prazo, não tem como fazer isso antes. Por que que estão com medo, desesperados? Um vírus barrando o povo de Deus, estão igual Tomé. Ser crente, não incrédulo, Tomé. Ser crente, povo meu, e não incrédulo, confia em mim. Isto é fé. Isso é saber quem é Deus, quem é que cuida de nós. É saber que o nosso dia já está registrado e Deus não vai mudar. Ninguém muda os planos do Criador. Ninguém pode alterar os planos do Criador. E um salvo sabe muito bem disso. Jesus olha para Pedro, ser crente, Tomé, e não incrédulo. O impressionante é a resposta de Tomé, irmãos. Tomé tomou a decisão certa. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Vamos ler o verso? Versículo de número 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Olha que interessante. Existe uma denominação grande que diz que Jesus não é Deus. O que vai fazer com esse verso bíblico? Por isso que eu vou pregar uma série, mais de 100 mensagens. Quem foi o Senhor Jesus? Desde o Velho Testamento. Quando ele aparece no Velho Testamento, nos livros, a profetas, no livro de Gênesis, primeira vez lá, o primeiro verso da Bíblia, está lá a pessoa de Jesus Cristo. No primeiro verso, nas 3 primeiras palavras da Bíblia, Bereshit bara Elohim, está lá o Senhor Jesus Cristo. Todas as páginas da Bíblia. Tomé olha para Jesus agora e diz, Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus, Deus meu. Jesus agora ressuscitou um corpo glorificado, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Que nesta noite Jesus torne-se o seu Deus, o Salvador, o Libertador, que a partir de hoje você não seja mais um incrédulo, mas sim crente. Tomé, irmãos, era um servo de Deus aqui, mas ele esfriou na fé, ele saiu de perto dos irmãos, ele mudou a visão bíblica. Jesus chamou de volta, deu uma segunda chance. Jesus está dando uma segunda chance para você hoje. Aceita a segunda chance que Jesus está te dando. Ajuda a tua igreja a crescer na obra missionária. Ajuda o teu pastor a somar. Ajuda os líderes na tua igreja. Sê tu uma bênção. Não seja um incrédulo igual Tomé. Sê crente. Tomé aceitou a segunda chance. Se você está aí me ouvindo e ainda não se entregou a Jesus, aceita-o nesta noite. Se entregue a Jesus Cristo. Ele está te convidando. Ser tu crente e não incrédulo. Sabe o que é ser crente? É crer. Você pensa que crente é uma religião? Não. Ser crente é crer no Senhor Jesus. Isso é ser crente. Jesus diz, não sejais incrédulo, mas crente. Tomé aceitou a chance e disse, Senhor meu e Deus meu. Tomé, irmãos, a partir desse momento aqui, ó, ele saiu, irmãos, pregando o Evangelho. Verso 29 diz assim, ó, disse-lhe Jesus, porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Tomé, irmãos, foi evangelizar os partos, os medos, os persas. Ele morreu com uma flecha. Foi traspassado por uma flecha. Eu fico imaginando os últimos momentos de vida de Tomé. Ele morrendo e lembrando do seu Salvador. Lembrando do Libertador Jesus Cristo. Lembrando dos momentos de falta de fé que ele teve. Quando eu pregar a próxima mensagem, você vai ver sobre o Pedro, o convite irrecusável. Tomé estava lá junto com Pedro. A partir desse momento, Tomé não abriu mão mais da obra. Ele se entregou de corpo e alma.
Ele morreu, mas morreu servindo. Não quis ser incrédulo. Ele quis ser crente. E você? Na tua igreja, qual a tua decisão? A partir de hoje, se Jesus te chamou para a obra, se entrega, vá até teu pastor. Pastor, Deus me chamou, eu tenho que servir. Eu tenho que ir para a linha de frente. Me ajuda, pastor, em oração. Eu senti de Deus o chamado. Toma essa decisão. Estão faltando obreiros, estão faltando missionários, estão faltando pastores. Toma a decisão, vai para um seminário estudar. Mas não perca mais tempo na sua vida. Não faz igual Tomé. Onde estava Tomé? Sumiu. Jesus chamou de incrédulo. Ser crente, Tomé, não incrédulo. Não deixe tomar a decisão hoje. Jesus vai te chamar de incrédulo. Agora você já ouviu. Agora você tem que tomar uma decisão na tua vida. Faça isso. Não deixe para amanhã. O que você pode fazer agora, neste exato momento. Eu quero orar por você, te ajudando em oração, para que você tome a decisão certa na sua vida neste momento. Obrigado, Senhor, pela tua perfeita e poderosa palavra. Mas eu quero te rogar, Deus, pelas pessoas que estão ouvindo neste momento, o desafio, Senhor. Desperta pessoas agora, ó Pai, a tomar a decisão mais importante da vida depois que se entregou ao Senhor, de se entregar à obra. Ajuda, ó Deus, nesta decisão. Move os corações neste momento, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. E se alguém que está ouvindo aí não se entregou a Cristo, que também possa tomar a decisão mais importante da vida, para ter o nome escrito no livro da vida. Ajuda, ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Ajuda-nos, ó Deus, sermos crentes e não incrédulos. Fala aos nossos corações. Precisamos do Senhor. Eu te peço, em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.